Um terremoto de 4,1 atingiu Frutal, em Minas Gerais, hoje, dia 18 de junho. Praticamente a cidade inteira conseguiu sentir um tremor, mas também, um tremor de 4,1 dá para sentir bem e muitas pessoas ficaram assustadas. No vídeo de hoje a gente vai discutir esse sismo que aconteceu lá no Triângulo Mineiro e entender um pouquinho melhor sobre os terremotos do Brasil. Vamos lá! Meus caros padawans, um terremoto de 4,1 atingiu hoje a cidade mineira de Frutal, no período da manhã. Na verdade, pelo menos 4 sismos foram registrados ao longo do dia de hoje. E muita gente ficou assustada, porque o terremoto de 4,1, ele já é de uma magnitude ali que é possível de sentir, e a maioria das pessoas da cidade de Frutal acabaram sentindo esse tremor. Você encontra aí diversos relatos pelo Instagram, Facebook, o antigo Twitter, hoje X, diversos relatos de pessoas contando ali como que elas sentiram o tremor, onde elas estavam. Alguns estavam dormindo, acordaram assustados, outros estavam no trabalho e sentiram ali tudo balançando, em casa também. Bom, vocês estão vendo aí algumas imagens que eu consegui coletar pelas redes sociais, só que a Prefeitura e a Defesa Civil informou que não houve nenhum relato de pessoas feridas, e nenhum tipo de dano físico também às construções. Algumas pessoas relataram que pequenos objetos acabaram caindo, então possivelmente enfeites assim incômodas, ou então quadros pendurados na parede que estavam ali mal pregados, enfim, poderiam cair sim com um terremoto nessa magnitude. É importante destacar que um terremoto de magnitude 4,1 é um pouco acima do que é normal para o Brasil. Geralmente os nossos terremotos têm magnitudes ali entre 2 e 3, mas isso não significa que terremotos de magnitude 4 não aconteçam no Brasil. Eu estou dizendo que geralmente a gente tem uma faixa onde os terremotos de certas magnitudes são mais comuns. Essa faixa ali está entre 2 e 3. Agora, um tremor de 4 realmente é um pouco acima do normal para o padrão brasileiro. Só que esse tremor realmente ele foi mais forte e sentido pelas pessoas. Como a gente pode observar aqui no site do Observatório Sismológico da UNB. Então, na verdade, a gente teve vários eventos sismológicos no Brasil nos últimos dias, aqui a listinha aqui mostrando desde o dia 3 de junho. Então, Frutal já registrou um terremoto dia 3 de junho, inclusive eu acho que eu falei para vocês num vídeo passado aí, foi um terremoto na ocasião de 2,7, mas os dois de hoje são esses dois últimos aqui, 4,1 às 10h08 da manhã, e depois, cerca de 8 minutos depois, aconteceu um outro tremor às 10h19 de 3,3, também em Frutal, Vou dar um zoom aqui para vocês localizarem direitinho a região desses abalos, Então, a pequena cidade de Frutal está aqui, realmente é uma cidade bem pequenininha, Fica bem próximo da divisa ali com São Paulo, o estado de São Paulo. Aqui, vale destacar, nós temos uma grande represa de Marimbondo. Então, vocês estão vendo isso aqui, essa parte mais larga do rio é a represa, e ela que faz a divisão ali, entre Minas e São Paulo. E os tremores aconteceram nessa região, que é uma área rural, área de prática agrícola. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho no Google Earth. Então, esse aqui é o evento número 2, que é o evento de 4,1. Aqui nós temos o evento número 1, que é o evento de 3,3. E esse daqui é o evento número 8, que é o do dia 3 de junho. Aconteceu um tempinho aí no passado, Todos bem próximos aqui uns dos outros, ou seja, eles estão relacionados ali à mesma estrutura geológica, provavelmente, ok? Notem que todos eles estão fixados em 0, significa que são sismos rasos, sismos ali que aconteceram até uma profundidade de 10 quilômetros. Agora, quando a gente vai lá para o Centro de Sismologia da USP, a gente observa que, além desses tremores, desses dois que eu mencionei para vocês, a gente tem também um outro. Olha só, a gente tem esse evento aqui, que
do Centro de Sismologia da USP foi registrado como 4 e não 4.1. Pode acontecer sim, pessoal, pequenas divergências de dois institutos, tá? Por causa da distância, às vezes, dos aparelhos, né, dos sismógrafos instalados ali em relação ao epicentro do evento. O epicentro é o local na superfície acima do foco do tremor. O foco do tremor é onde o terremoto realmente aconteceu, lá no fundo, é foco ou hipocentro. O epicentro é o ponto na superfície acima do foco, tá? Onde o terremoto geralmente é sentido com mais intensidade. Geralmente, nem sempre isso é uma realidade, porque depende da geologia do local. Mas aqui, ó, nós temos o terremoto fixado aqui em 4, né? A gente teve esse outro evento aqui, que é o de 3.2. Notem aqui, ó, pela hora 13h19. 13h19, por que está 13h19 aqui? É a hora UTC, tá bom? Olha só, é esse evento aqui, ó, 13h19 UTC, que é a hora ali de Londres. Então é só você pegar 13h19 e subtrair 3 horas, né? A gente acha então a hora de Brasília, que é 10. Bom, voltando aqui, a gente tem também esse evento aqui, ó, que é do dia 18 também, às 16h38, então 13h38, horário local. Então tivemos um terremoto à tarde ali também de 2.5. E esse outro evento aqui foi do que dia? Dia 18 também, ó, às 13h53, também ali próximo das 10 horas da manhã, né? Quase 11 horas. Então, pelo Centro de Sismologia da USP, a gente teve ali 4 eventos, foram 4 terremotos, variando aí de 2.3, 2.4 até o de 4, 4.1, beleza? E como eu falei para vocês, essa é uma região agrícola. Deixa eu mostrar aqui no Google Earth. Ó, Frutal fica aqui em Minas Gerais, bem próximo da divisa com São Paulo, tá? Cidades aqui da divisa, que ficam próximas a essa linha divisória, sentiram também esse tremor. E aqui a gente tem a região conhecida como Triângulo Mineiro, tá? E Frutal, ó, é uma cidadezinha bem pequena. Aí, Frutal, ó. E como a gente pode observar, tudo ao redor de Frutal é basicamente, né, zona rural com práticas agrícolas. Então a gente vê aqui muitas plantações. E os terremotos, vamos voltar aqui no mapa, ó. Vamos pegar aqui do Observatório Sismológico. Notem que os eventos aconteceram, ó, a leste de Frutal, próximo aqui, ó, a um rio menorzinho que vai desaguar nesse rio maior, que é onde está essa represa, a oeste desse rio e a leste de Frutal. Então, cruzando as informações dos dois mapas, né, observando aqui as estruturas, a gente pode notar que os terremotos aconteceram nessa região aqui. E se a gente der um zoom, não tem nada de diferente aqui, pelo menos à vista, né? Por exemplo, cavernas ou coisas do tipo, dolinas, que pudessem indicar ali, por exemplo, um terreno kárstico. Não, aqui é um terreno onde há a prática de agricultura. E, pelo jeito aqui, muitas delas utilizam irrigação, né? Quando a gente tem, por exemplo, essas estruturas circulares, muitas vezes a irrigação artificial é utilizada, então. Bom, essa é a região rural onde os epicentros dos tremores aconteceram e as pessoas aqui da pequena cidade de Frutal acabaram sentindo, né, esses eventos. Agora, professor, você falou que esse terremoto de 4.1 ele está um pouco acima da faixa de normalidade do Brasil, né? Mas não seria preocupante, né? Não seria algo de anormal que está acontecendo com o Brasil? Pessoal, olha só, essa palavra, às vezes, ela é muito mal usada na internet, essa palavra normal, anormal. Assim, a gente tem padrões, né? O padrão de terremotos aqui no Brasil é na faixa ali dos 2 e dos 3. Só que de vez em quando acontecem sim sismos mais fortes. Em alguns vídeos eu mostrei esse mapa para vocês aqui. Esse aqui é um mapa atualizado, né? Ele foi lançado aí esse ano pela Rede Sismográfica Brasileira e ele mostra todos os sismos do Brasil mais fortes, né? Desde 1720, mostrando tanto os sismos históricos, que estão aqui marcados de azul, e os sismos instrumentais, aqueles que foram medidos realmente por instrumentos. E a gente pode notar
que existe uma grande quantidade de sismos ali na casa dos 2 e dos 3 de magnitude. Como eu falei para vocês, esses sismos são aqueles que acontecem em maior quantidade no Brasil. Mas se a gente olhar essa bolinha mediana aqui, ó, a gente vai localizar várias delas pelo mapa, inclusive aqui nessa região, ó, do Triângulo Mineiro, que é mais ou menos onde eu estou passando o mouse, ó, nessa região, que como a gente não tem a linha divisória dos estados, fica um pouquinho difícil de localizar, mas é mais ou menos por aqui. E a gente pode notar, olha o tamanho da bolinha, ó, para vocês terem uma ideia. Então, voltando aqui, ó, a gente tem vários sismos de 4 acontecendo em vários lugares do Brasil. Então, apesar de ser um sismo um pouco maior do que o normal, não é algo incomum para o território brasileiro. Vale destacar que o maior terremoto que já aconteceu no catálogo brasileiro foi o sismo de 1955 em Mato Grosso. Ele atingiu magnitude de 6,6, essa bolona maior aqui, ó, no Mato Grosso, tá? Foi de 6,6. Ah, professor, mas teve aquele do Acre. Então, esses terremotos do Acre, eles são de origem andina e geralmente eles não são considerados como terremotos brasileiros, mesmo o epicentro às vezes estando dentro do território brasileiro, no Acre, eles são considerados sismos andinos porque eles são muito profundos. Os nossos sismos aqui, eles são rasos, eles acontecem ali geralmente até 10 km de profundidade ou, quando mais profundos, na casa ali até no máximo 20 km de profundidade. Então, geralmente, esses do Acre ficam de fora do catálogo, tá? Agora, a pergunta que provavelmente você está fazendo: por que esse terremoto aconteceu em Frutal? Na verdade, Frutal tem sido atingida ali por diversos terremotos ao longo dos últimos anos, né? Como muitas cidades brasileiras também tem essa ocorrência, como Sete Lagoas em Minas Gerais, como Jacobina, né? Enfim, tem várias cidades brasileiras que têm uma recorrência de sismos maiores. E o que acontece então no nosso território é o seguinte, pessoal: a geologia do Brasil ela é muito antiga, tá? A nossa estrutura geológica é bastante antiga, é diferente, por exemplo, da estrutura geológica do Chile, que é nova por conta ali da Cordilheira dos Andes, enfim. E essa nossa estrutura antiga, apesar dela ser estável por estarmos aqui no centro da placa sul-americana, ela é uma estrutura toda rachada, ela tem várias falhas geológicas, né? Olha essa imagem aqui de um artigo que eu peguei da região do Triângulo Mineiro, tá? Não tem um artigo especificamente da cidade de Frutal, mas a geologia da região ela é bem similar. Então esse artigo aqui, ele contempla também ali a região de Frutal, tá? No caso aqui, essa imagem mostra a região de Ituiutaba, Minas Gerais, tá? Eu acho que eu falei certo, né? Ituiutaba, isso aí, ali no Triângulo Mineiro também. E a região tem várias fraturas, né? O que a gente chama aí de falhamentos. Esses falhamentos são literalmente rachaduras ali. A gente pode interpretar isso aqui, ó, como blocões de rocha. Então nós temos vários blocões de rocha e vocês estão vendo a setinha aqui, ó, que uma está subindo e a outra está descendo. E aqui embaixo a gente tem o famoso aquífero Guarani, que pega a região ali também, né? Aquele reservatório de água, né? É um grande lençol artesiano. O aquífero Guarani é uma rocha sedimentar. Já aqui em cima nós temos, né, rochas magmáticas, ou então rochas metamórficas, rochas mais duras e rochas impermeáveis, né, na sua maioria. Essa água para o aquífero Guarani acaba chegando até a rocha sedimentar através desses falhamentos, dessas fraturas nas rochas. Pois bem, e por que essas fraturas ali existem? A gente tem que lembrar, agora vamos aqui voltar para o Google Earth, né, que a placa sul-americana, apesar do Brasil estar na região central dela, ela está submetida ali a muitas pressões. Então pensa comigo, esta placa toda está sendo empurrada para oeste, beleza? Existe uma corrente de convecção ali no manto que vai fazendo um movimento, empurrando ela em direção ao Oceano Pacífico. Aqui nós temos a placa de Nazca. A placa de Nazca faz um movimento contrário. Ela vai sendo empurrada pelas correntes de convecção do manto em direção ao Oceano Atlântico. Então, literalmente, a América do Sul está sendo espremida
né, ali junto com a placa de Nazca, as duas estão se espremendo. Só que a placa de Nazca ela é mais densa, ela é mais pesada, vamos colocar assim, formando aqui uma fossa oceânica. Em contrapartida, a placa sul-americana, que é mais leve, né, menos densa na verdade, ela vai enrugar aqui na sua bordinha, formando então a Cordilheira dos Andes. Só que o meio dela não fica livre disso, né? A gente não pode imaginar essa placa toda assim perfeitinha, lisinha, indestrutível, algo muito resistente. Ela é toda trincada. Existe ali essa força, essas duas forças, uma atuando num sentido, a outra atuando no outro, e toda a extensão da placa sul-americana é submetida por essas forças, né? É o que a gente observa nessa imagem aqui. Olha essa cetona aqui, ó. Isso aqui é a força que a placa de Nazca exerce ali sobre a placa sul-americana. E aqui a gente tem a mesma força exercida ali pela borda leste da placa sul-americana em relação à placa de Nazca. E aí esses falhamentos existem e eles acabam se deslocando, ora um para cima, ora um para baixo. Quando acontece um movimento mínimo dessa rocha, quando elas fazem isso, ó, quando esses blocões se deslizam, né, um em relação ao outro, a gente tem então o aparecimento de um sismo, um terremoto, né, um abalo sísmico. A palavra terremoto geralmente era usada para tremores mais fortes, né? Tremores de 2, 3 e 4, geralmente a gente usa a palavra sismo, mas estou usando aqui a palavra terremoto para não ficar tão repetido. Então, quando esses blocões acabam se deslocando, a gente tem o aparecimento de um sismo. Então, a esmagadora maioria dos terremotos que acontecem no Brasil, quando a gente fala assim, acomodação da crosta, é isso aqui, né? É a crosta se reajeitando, essas forças estão ali empurrando esses blocões de rocha e eles vão ali se ajeitando um em relação ao outro, e quando um se mexe é onde acontece o tremor. As pessoas costumam pensar nisso de maneira errada. Não é o terremoto que faz esse blocão de rocha, essa falha se movimentar, é a falha se movimentando que causa o terremoto. E isso não é novo no território brasileiro. Como, né, voltando aqui nesse mapa, vocês podem observar, isso acontece no Brasil desde sempre, desde que o Brasil é Brasil. Só que, como a gente tem agora aparelhos, né, medindo todos esses terremotos no Brasil, a gente consegue detectar. Então, muitas vezes, esses tremores passam despercebidos ali pela população. Tanto é que as pessoas, quase que a totalidade da cidade, sentiu de 4.1. Mas muita gente não sentiu os outros tremores. Como eu mostrei para vocês, foram pelo menos 4 sismos hoje. E as pessoas, no geral, sentiram o mais forte. Os outros, algumas pessoas sentiram, outras pessoas não sentiram. Isso não significa que os terremotos no Brasil estão aumentando, isso não significa que algo de apocalíptico está acontecendo no Brasil, não, é apenas o comportamento ali geológico que é padrão no Brasil, só que dessa vez aconteceu um terremoto um pouquinho mais forte, como aconteceram, né, outras vezes ao longo da história geológica do nosso Brasil. Inclusive, eu já fiz vídeos para vocês aqui, há um tempo atrás, posso até deixar no card aqui em cima, mostrando 5 possíveis tsunamis que atingiram o território brasileiro. A gente só tem um confirmado, né, que foi o tsunami que destruiu Lisboa no século XVIII, mas aconteceram outros 4 possíveis pequenos tsunamis associados ali a terremotos que aconteceram no Brasil. Então a gente tem registro histórico de terremotos, que é o que a gente mostra aqui, essas bolinhas azuis. Então são eventos que já foram relatados há muito tempo, há 100, 200, 300 anos atrás, e hoje em dia a gente tem ainda mais relatos. Mas é isso, essas falhas geológicas provocadas por essas zonas de cisalhamento, né, são ali a origem da maior parte dos sismos no Brasil. Outros sismos que podem acontecer no Brasil são por conta de colapso de cavernas, de formação de dolinas, né? Então, cavidades subterrâneas que acabam caindo, colapsando, podem provocar sismo, mas isso aí é bem mais raro, né? Geralmente é isso aqui mesmo. E existem também os sismos artificiais, que são aqueles provocados por grandes construções humanas, como, por exemplo, represas. Ah, professor, essa represa que o senhor mostrou aí, ela não poderia ser a causa desses tremores, né? Essa represa, né, que começa aqui, ó, perto dessa cidade, eu acredito que seja uma cidade, né, fronteira. Olha só, uma grande represa aqui
ela não poderia ser responsável por esses tremores? Provavelmente não, sabe por quê? Os tremores aconteceram aqui, ó, a leste de Frutal, né? E não próximo à represa. Geralmente os sismos relacionados a represas acontecem ali numa área bem próxima mesmo da represa. A mesma coisa a mineração, a gente não tem a área mineradora aqui, então não foram sismos de explosões. E outra, o observatório sismológico, ele consegue separar aqui os eventos naturais dos artificiais. Aqui a gente está vendo apenas os eventos artificiais, tá? Ó, o tipo aqui, ó, esse N aqui é natural, tá? Então não são sismos artificiais, beleza? Os aparelhos e a pessoa que está medindo ali os terremotos conseguem fazer a separação. Então não foi um sismo causado pelo ser humano ou por alguma obra humana, não foi explosão, não foi mineração, não foi represa, não foi nada disso. Foi realmente um sismo natural, provavelmente por conta dessa grande quantidade de falhas que existem ali, né? Esses falhamentos, essas fraturas dos blocões rochosos. Vale destacar também, pessoal, que quando você presenciar um terremoto, acontecer no local onde você estiver, é sempre importante que você saia imediatamente de onde você estiver. Então, se estiver dentro de uma construção, de uma casa, de um cômodo, vá para a rua, né? Agora, se for num prédio, né, a gente já tem outras recomendações. Nunca use, por exemplo, os elevadores. E também não tente ir descendo correndo as escadas, porque não vai dar tempo, né? Que se caso for um terremoto muito forte, o prédio, se ele não for preparado, ele pode cair. Então, existem algumas técnicas para você se precaver caso você esteja num prédio. Na verdade, eu gravei um vídeo sobre essa temática há um tempo atrás, eu vou deixar no card aqui em cima. Então, dá uma olhada nesse vídeo, porque ele tem todas as recomendações dos especialistas, né, que estudaram essa dinâmica dos terremotos e o que você deve fazer em cada situação. Bom, os terremotos brasileiros são fraquinhos, mas é sempre bom deixar bem claro isso. Sentir um tremor, você deve fazer de forma calma e organizada, né? Pegar seus filhos, né? Pegar seus pets ali e se colocar para fora de casa o mais rápido possível. Fechado? Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, né? Eu espero que vocês tenham gostado, aprendido um pouco melhor ali sobre os terremotos brasileiros. Se você gostou muito desse vídeo, então eu peço que você clique no like, comente, compartilhe. Se você é de Frutal ou da região, comenta aqui, você sentiu esse terremoto, o que aconteceu na sua casa, qual a sensação que você teve. O tremor durou assim poucos segundos, então foi bem rapidinho mesmo, mas comenta aqui a sua experiência sobre esse evento, tá? Obviamente os cientistas estão ali estudando, né? Eles sempre ficam em cima desses eventos para tentar entender realmente tudo que está acontecendo detalhadamente e tal, mas não foge da explicação que eu trouxe aqui para vocês, né? Se caso no futuro surja algum estudo especificamente desses eventos, eu trago aqui no canal para mostrar para vocês. Se você gostou muito de assistir esse vídeo e não era inscrito, né, me conheceu agora, aproveite para se inscrever, ativar o sininho aí para não perder nenhum vídeo novo. Se quiser comprar alguma coisa pela Amazon, use o meu link, que aí você me ajuda pra caramba. É só clicar aqui na descrição do vídeo. E no mais, eu vou ficando por aqui. Agradeço também aos membros do canal. A gente está crescendo muito a quantidade de membros. Então, agradeço a todo mundo que tem se tornado membro. O WhatsApp, né, para os membros ametistas, a gente sempre tem ali uma discussão interessante sobre vulcões, sobre terremotos. Então é bem legal interagir com vocês. Muito obrigado a todo mundo que apoia o canal como membro. Vocês fazem o canal crescer cada vez mais. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço, boa semana, até mais. Tchau, tchau.